Fala, galerinha! Maravilha da natureza! Espero que sim, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Ganso, passando aqui para mais uma aula sobre física, maravilhosa física. Espero que você esteja aí confortável, hein? Climatizado, encaixado, pronto e ávido para voltar a trilhar o maravilhoso, o esplêndido, o libertador caminho rumo ao conhecimento. E quiçá a universidade em um futuro não muito longínquo, tirando onda. Galera, hoje nós vamos tratar nessa aula sobre uma parte da física que estuda os movimentos. O movimento é sexy. Um movimento, tá? Um movimento. Beleza? Essa parte da física, pessoal, ela se chama cinemática. É a parte da mecânica, que é uma parte mais ampla, que foca no estudo do movimento sem se preocupar com suas causas, com o que está causando esse movimento, beleza? Então, a cinemática é a parte da física que estuda isso daí. A parte da mecânica que estuda o movimento. Quando a gente estuda o movimento, a gente está estudando o movimento de alguma coisa, de um corpo, de um planeta, de um astro, de um asteroide, de um carro, de uma moto, de um busão, de um trem, né, de uma abelha, sei lá. Quando a gente trata de movimentos, nós temos como caracterizar esse corpo em movimento como um ponto material ou como um corpo extenso. Qual é a diferença entre eles? Ponto material é aquele em que suas dimensões são desprezíveis em relação ao tamanho do movimento, ao tamanho da trajetória que esse corpo está descrevendo, beleza? Então, por exemplo, você pega um carro. Bom, um carro, comparando com o nosso tamanho, ele é grande. Mas se você comparar o tamanho do carro com a distância entre uma cidade e outra, não é relevante o tamanho do carro, certo? Então a gente pode tratá-lo como um ponto material. Diferente, por exemplo, disso que a gente vai mostrar aqui agora, ó. Saca só, imagina um trem de 200 metros de comprimento atravessando um túnel de 300 metros de comprimento. Você, para medir o tempo de travessia desse trem, você poderia desencanar do tamanho do trem? É irrelevante o tamanho do trem? Não. Nesse caso, esse corpo é chamado de corpo extenso, ou seja, o tamanho do corpo vai influenciar no estudo do seu movimento, beleza? Então, ponto material, desprezam-se as dimensões. Corpo extenso, tem que levar em consideração. E aí vai do feeling, né, maluco? Você vai ter que sacar a hora que você vai ter que pode considerar como um ponto material ou como um corpo extenso. Fechou? Bom, dando continuidade, vamos agora estudar o conceito de movimento e de repouso. O repouso e o movimento, pessoal, são conceitos relativos, vai depender do que você escolhe como referência. Então, olha só que louco. Se você pegar o maluco que está ali na plaquinha, né, chacoalhando ali a mãozinha, feito um louco, e colocá-lo como referência, podemos dizer que os dois ciclistas estão em movimento em relação a esse maluco aí. As posições dos corpos em movimento estão mudando em relação à referência, certo? Diferentemente, se eu considerar os dois ciclistas, um não está em movimento em relação ao outro, porque as posições não estão mudando entre eles. Então veja que o movimento é o fenômeno onde as posições mudam em relação à referência. E quando que está em repouso? Quando as posições não se alteram em relação a essa referência. Então, repetindo, o ciclista 1 está em movimento em relação ao carinha da placa. O ciclista 2 está em movimento em relação ao carinha da placa. O ciclista 1 está em repouso em relação ao ciclista 2, pois a posição entre eles não está mudando, sacou? Então essa é a diferença de repouso e de movimento. Quando a gente não fala nada da referência, normalmente a gente usa a Terra, né, como referência. Mas é sempre importante você ter em mente que o movimento e o repouso dependem de uma referência. Beleza? Vamos lá então, prosseguindo. Quando um corpo ele descreve o movimento, ele está ocupando várias posições, certo? Então, esse conjunto de posições é o que a gente denomina trajetória. E a trajetória também vai depender de quem está observando, tá?
o formato da trajetória vai depender de quem está observando. Então, saca só no exemplo do avião aí, né? Então, imagine que esse avião está se movimentando horizontalmente, bonitinho, e ele vai soltar uma bomba. Tá vendo? Ó, o boom ali. Ai, pô! Desprezando a resistência do ar para a bomba, porque se você desprezar para o avião, ele cai. Tem gente que fala isso errado. Despreza a resistência do ar, beleza, cai todo mundo, né? Quem sustenta esse avião? O ar. Então suponha que para a bomba a gente despreza a resistência do ar. A gente olhando aqui de fora, a gente vê uma curva, a bomba fazendo uma curva. Isso é um arco de parábola. Lá na matemática vocês estudam muito parábola e aqui a gente vai ver também, beleza? Agora, se você perguntar para o piloto que está olhando ali, ele veria a bomba caindo em linha reta. Se você já observou nesses filmes de guerra, quando a galera solta a bomba, o maluco já dá um rolê, né? Já faz uma curva. Por quê? Porque senão a bomba cai praticamente embaixo do avião, né? Então, ó, o maluco sai vazado. Então, a sucessão de posições juntas se caracteriza como uma trajetória, tá? Repetindo, a trajetória ela é relativa. Então, um cidadão dentro do trem veria a bola, se esse movimento for uniforme, né? Retilíneo, uniforme, a bolinha cai em linha reta em relação a quem está dentro do trem. Para quem está fora do trem, a gente vê uma parábola, certo? Um arco de parábola, que é a trajetória visualizada pelo cidadão que está fora ali do trem. Outro exemplo, né? Nós estamos aqui fora, a gente vê uma bolota ser jogada lá para cima. O que a gente vê aqui de fora? Uma parábola, né? Uma parábola, um pedal, uma parábola inteira. E o cidadão que está lá dentro do caminhão ali dirigindo, ele vê a bola subir em linha reta e descer em linha reta, desprezando a resistência do ar, certo, galera? Porque senão o bagulho acaba mudando ali, ficando para trás, beleza? Então a trajetória é uma sucessão de posições ocupadas por um corpo. Feito o jogo? Vamos lá, agora, como que a gente identifica essa posição? Essa posição que um corpo ocupa em uma trajetória se chama espaço ou posição. Toda trajetória tem uma origem, aonde a gente vai começar a contar o valor das posições, essa distância até a origem. Fechou? Essa grandeza, ela se denomina espaço. Então, uma sucessão de posições vai estar a uma certa distância em relação à origem da trajetória, certo? E essas posições se denominam espaço. Toda trajetória ela tem uma orientação, que é a orientação positiva. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, a canetinha aqui do gancinho, ó. Então, suponha que aqui, ó, aqui esteja a origem, beleza? Ó, a origem. Então aqui, ó, se eu escrever aqui, ó, origem, ó, meu zóio para baixo olhando para a tela, nego velho. A origem, a gente diz que o espaço na origem é igual a zero. Esse S aqui, ó, ele vem lá do inglês, né? Space. Engasguei aqui, inferno. Então, nós temos o espaço inicial, que a gente denomina S0, e o espaço final, que a gente denomina posição final depois de um certo tempo, tá? Então, você tem a orientação, então quer dizer que quando o corpo se movimenta na orientação positiva da trajetória, esses espaços vão aumentando. E quando é no movimento ao contrário ao sentido da trajetória, a gente tem os espaços diminuindo, belezeira? Os espaços diminuindo. Então, a título de exemplo, sabe aquelas plaquinhas que a gente vê na estrada, aquelas plaquinhas verdes, quilômetro 300, quilômetro 350? Então, aquilo ali é a posição. A origem das estradas no estado de São Paulo, por exemplo, está lá na Praça da Sé, lá na cidade de São Paulo. Então, de lá para cá, você vai contando as posições. Então, quando você vê quilômetro 300, quer dizer que está 300 quilômetros lá da origem. Quilômetro 150, quer dizer que está 150 quilômetros lá da origem. Essas plaquinhas representam as posições naquela trajetória, naquela estrada. Belezeira? E quando um corpo sai de uma posição e vai para outra, a gente tem uma variação do espaço, uma variação da posição. Toda variação, galera, a gente pode representar pela letra delta. Delta qualquer coisa. Então, delta S aqui seria a diferença entre a posição final e a posição inicial. O delta S é o S menos S0. S menos S0. Essa é a variação do espaço. Belezeira? Bom, por enquanto, tá ok.
Esses são os conceitos iniciais da cinemática. Em breve a gente prossegue para outros conceitos muito importantes que serão usados durante todo o curso de física. Fechou? Espero que vocês tenham entendido, hein? Se não tem entendido, volta um pouquinho, dá uma relida, ou melhor, uma revisitada no vídeo, na videoaula, e tamo junto. Beleza? Professor Gancinho na área. Aqui a física é pesada, meu amigo. Valeu! É física. Aqui a física é pesada.